TV Shalom apresenta. Eu queria abrir aqui já para o pastor Gelde Batista, para que ele pudesse fazer uma exposição a respeito desse primeiro tópico, falando da deficiência da formação cristã na igreja moderna. A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Uma excelente noite para todos nós. Quero de antemão cumprimentar a todos os componentes do Teological, exímios debatedores, conhecedores das Sagradas Escrituras, teólogos, formadores de opinião, homens de influência na comunidade evangélica baiana e, por que também não dizer, nacional e internacional. Eu me sinto privilegiado em poder estar essa noite fazendo parte desse seleto grupo de pensadores, o que me deixa muito à vontade, porque me considero, ainda que o menor, mas também um pensador. Quero, na pessoa do presidente do Teological, pastor Marinaldo Alves, cumprimentar a todos e desejar uma excelente noite de reflexão e de debate que possa produzir conhecimento à igreja local e, aproveitando o ensejo, parabenizar ao pastor presidente, todo o corpo ministerial, toda a equipe de obreiros, membros em geral, que vieram nesta noite prestigiar esse evento e também contribuir de alguma forma. Este evento está sendo registrado e se tornará público muito mais do que está sendo hoje. Daí a sua importância. Uma vez que caiu no YouTube, a gente perde totalmente o controle das consequências do mesmo. O que vai acontecer, nós simplesmente estaremos na expectativa, né? Não temos noção. Mas que sirva para o engrandecimento do conhecimento bíblico no coração das pessoas. Esse primeiro tópico, nessa noite, traz, dentro de uma só sentença, a deficiência da formação cristã na igreja moderna, uma gama de assuntos profundos. Você tem aqui deficiência, você tem aqui formação cristã e você tem aqui igreja moderna. Então, pelo menos, no mínimo aqui eu tenho 3 assuntos ou 3 temas dentro de uma só frase, de uma só sentença. Não sei por onde começar. Eu vou começar por igreja moderna. Eu acredito que hoje nós já ultrapassamos a modernidade e adentramos a pós-modernidade, né? Quando nós falamos em modernidade, nós falamos das eras, de uma das eras na qual a história mundial, a história da humanidade está dividida. Nós passamos pela Idade Moderna a partir do século XIX, que é considerado o século de ouro da história da humanidade, quando o homem se desprendeu da Igreja Católica, que era a igreja predominante, a igreja universal, mundial, a religião predominante naquela época em todo o mundo. Então o homem se afasta num chamado movimento iluminismo, que traduzido é: o homem deixa a luz das escrituras sagradas e a luz da orientação do clero para meditar ou para se dedicar à luz própria. Então acreditava-se nessa época que o homem não precisava da luz da Bíblia, nem da luz dos padres, dos papas, para ter o conhecimento do que é verdade. A verdade estava dentro do próprio homem. A modernidade, ela trouxe diversas mudanças no mundo, né? Quando falamos de modernidade, precisamos falar da Revolução Industrial na França, e dali se espalhou pelo mundo inteiro,
houve diversas mudanças até que chegamos nos dias atuais à pós-modernidade. E o que é a pós-modernidade? A pós-modernidade nada mais é do que um grande vazio, que é a ausência da ordem das coisas. Se vocês, a título de curiosidade, forem dar uma olhada no YouTube, nos clipes musicais, vocês percebem que a história que é contada nos clipes, elas não têm um começo, não têm um fim, ela é aleatória. A ordem é aleatória, vai surgindo coisas do nada, porque a pós-modernidade tem essa característica, a ausência da ordem. É um grande vazio, a humanidade simplesmente se perdeu. Então, se nós chegamos a este tempo, né, a essa transição da modernidade para a pós-modernidade, ao tempo do nada, do vazio, da ausência da ordem, nós temos que nos preocupar dobradamente com a formação cristã da igreja. E a formação cristã da igreja perpassa pelas escrituras sagradas. Não há nada de novo nisso. O movimento do avivamento é um movimento em direção ao começo, ao início, às bases. O evangelho é simples, onde o menos é mais. E nós precisamos nos preocupar, sim, com essa formação, principalmente nos aspectos doutrinários, que nós vamos abordar um pouco mais à frente. E essa formação cristã, ela tem uma repercussão muito grande na sociedade odierna a qual nós estamos inseridos. Recentemente nós vimos a força de uma igreja orientada na palavra e que se posicionou na eleição e mostrou a sua cara para o Brasil inteiro. Isto é consequência de uma igreja que está sendo formada, que está sendo estruturada nos princípios bíblicos. E os princípios bíblicos, eles são universais. Independente da placa denominacional, se o líder religioso, o líder evangélico prega um evangelho com princípios, então ele tem um caminho excelente para formar a igreja a qual ele pastoreia. E se assim ele fizer, com certeza ele vai estar contribuindo para o reino de Deus e contribuindo também para a sociedade. Nós não podemos pensar apenas em nós mesmos. Nós temos que, mais do que nunca, enxergar a igreja como sal fora do saleiro. Qual a sua visão a respeito de um cristão, membro de uma igreja local, cujo púlpito dela é nutrido com o ensino acadêmico dentro da universidade? Normalmente, todo cristão que ingressa no mundo acadêmico, ele tem dificuldade, primeiro, de proteger a sua estrutura espiritual. Ele sofre muitos ataques dentro da academia. E o ensino acadêmico no púlpito da igreja local, isso vai revesti-lo, não só de fundamentos, subsídio teológico, mas de espiritualidade. Então, é importante o ensino acadêmico no púlpito da igreja local, sobretudo para um cristão que passa a ser um universitário, e isso vai ajudá-lo bastante, o senhor não acha? Que há uma diferença entre informação, conhecimento, saber e sabedoria. São 4 coisas distintas. E o professor é peça-chave fundamental para o desenrolar, para que se o aluno atinja a sabedoria. Então ele perpassa por esses 4 estágios: informação, conhecimento, saber e sabedoria. Quanto ao ensino acadêmico no púlpito da igreja, eu acredito que deve se aproveitar 2 coisas. Primeiro, clareza, porque o bom professor, quando nós falamos assim, bons professores, são aqueles que conseguem pegar temas complexos, profundos e transmiti-los com clareza. Esse é o bom professor. Torna simples aquilo que é complexo.
Então, da academia eu aproveitaria primeiro a clareza dos temas complexos e profundos. Isso precisa haver no púlpito das igrejas, clareza. Segundo, da academia eu aproveitaria a fidelidade às fontes. Como o senhor mesmo citou aqui, há uma certa malandragem nos púlpitos. Hoje, o que mais existe são hermeneutas, exegetas, fazendo exegese e hermenêutica sem citar as fontes. Isso é um perigo muito grande. Eu estava ouvindo uma aula do Dr. Len Streck e ele usou a metáfora de Hermes. A palavra hermenêutica vem de Hermes, que era o comunicador dos deuses na mitologia grega. E conta a mitologia que Hermes roubou os gados do seu irmão e amarrou folhas de árvore na cauda dos gados, para que à medida que os gados fossem fugindo, apagasse os rastros que ele ia deixando. Significa o quê? Que a hermenêutica, ela tem essa armadilha. O hermeneuta, ele é tentado a apagar as fontes, os rastros, de onde foi que ele tirou, de onde foi que ele pesquisou. Então, há um perigo muito grande. Da academia, em segundo lugar, eu traria a fidelidade à fonte, porque dentro de uma academia, dentro de uma faculdade, você é reprovado quando você faz qualquer tipo de argumentação sem citar a fonte. Isso pode, inclusive, incorrer no crime de plágio. Que quando você usa uma ideia como se fosse sua, mas é de outrem, e você sonega a fonte. Pastor Geldi, eu queria que o senhor falasse rapidinho, porque é o seguinte: a fonte primária do cristão, seja ele pentecostal ou não, é as Escrituras. A ideia é que esse Pentecoste exacerbado é que existem manifestações que acabam ferindo as Escrituras. Então, o Pentecoste clássico, ele pensa da seguinte forma: tudo que é bíblico eu estou dentro. Feriu as Escrituras, eu não vou nem orar para saber se é de Deus. Não tenho necessidade de orar para saber se uma manifestação que está ferindo as Escrituras é de Deus ou não. Eu não tenho porquê fazer uma oração. Talvez falando, não precisa ser muito radical. Não, não é ser radical. É que a fonte primária, a fonte majoritária do cristão é a Bíblia. Ponto. Não existe uma revelação profética que venha contrariar as Escrituras. Então, o Pentecoste clássico, ele tem limites. Qual é o limite? As Escrituras. Tá? Então, por favor, pastor Geldo. Esse exagero que acontece no meio pentecostal, eu ouvi uma vez uma mensagem do saudoso Valdir Nunes Bícero. Ele falou que toda manifestação do Espírito Santo pode gerar momentos de meninice espiritual. Mas ele falou em seguida que entre escolher viver sem a manifestação dos dons espirituais e ter meninice da igreja, ele disse: eu prefiro que continue a meninice, mas que permaneçam os dons espirituais na igreja. Porque o menino um dia cresce, o menino um dia amadurece. Eu vinha conversando com os irmãos que me trouxeram para cá, que eu tive o meu momento de meninice. Teve uma época que, assim que eu fui batizado com o Espírito Santo, 15 dias após a minha conversão, e assim que eu recebi o batismo, tinha um irmão do meu lado que era meu pai na fé. E ele não era muito instruído na palavra. Eu fui batizado com variedade de línguas estranhas. Quando terminou o culto, meu pai na fé olhou para mim e disse assim: vá orar para Jesus confirmar o seu batismo. Aquilo me entrou uma seta na minha mente, meu irmão. Me entrou uma dúvida no meu coração. E eu comecei a achar que eu estava imitando os irmãos de tanto eu ouvir
que eu estava imitando e que aquilo não era legítimo. Eu fiquei 1 mês sem falar em línguas estranhas. Quando eu senti a unção, quando eu senti a glória, como diz Daciolo, né, o cabo Daciolo, quando eu senti a glória, eu segurava línguas estranhas. Segurava e chorava, gemia, até que eu fui num culto doméstico. Tinha mais ou menos umas 20 pessoas na casa. E veio um profeta que estava lá na cozinha, de olho fechado. Ele jogou a cabeça no meio das pernas, saiu no meio de todo mundo e me achou lá no cantinho da sala. Me pegou pelo braço, me abraçou pelo pescoço, me trouxe para o meio da roda. E ele disse assim, em profecia: até quando você vai segurar o meu espírito? Eu lhe batizei, por que você não fala as línguas que eu te dei? Eu comecei a chorar, e ainda na dúvida, e eu lembro que em profecia ele disse assim: olha, igreja, o que eu faço com aquele que retém o meu espírito? Veja o que eu vou fazer com ele aqui agora. Quando ele me soltou, eu rodei 10 minutos igual peão. Rodei, sapateei, rodei de olho fechado. Não me bati em parede, não me bati em ninguém. Quando eu caí, parecia uma pena. Parecia que tinha alguém me segurando nos braços. Parecia que eu caí em câmera lenta. Eu levantei falando em línguas estranhas. Fiquei 1 semana. Eu estudava no Colégio Central, ali na Avenida Joana Angélica. 1 semana sentando no fundo do ônibus. E em 5 em 5 minutos eu sapateava. E falava em línguas estranhas. Eu senti aquele mesmo fogo que eu senti na sala. Fiquei 1 semana sapateando dentro do ônibus e falando línguas estranhas e chorando. Então jamais aquilo me fez um mal. Pelo contrário, aquilo me deu estrutura para quem eu sou hoje. Se eu aguento as pancadas, as provas, as lutas, é porque eu fui cheio do Espírito Santo e a repercussão daquilo me faz estar de pé de hoje ainda. Essa geração de hoje, me desculpe a expressão, me dá dó. Porque eles não conhecem o que eu conheci. O fogo, o poder, a glória, a unção, interpretação de língua. Um irmão levantar aqui línguas estranhas, um irmão lá na porta levantar interpretando em sincronia. Então, o que está faltando também é o poder de Deus. Não tenho nada contra. O movimento acadêmico nas igrejas deve ter sim, mas que mantenha-se o evangelho do levanta e anda. Ano passado, eu adquiri um livro de Charles Spurgeon, cujo título é O Chamado para o Ministério. E eu fiquei impactado com esse livro, porque Spurgeon, ele falou algo muito interessante. Ele disse que o trabalho dele, ele trabalhava num seminário, fazendo a entrevista dos candidatos. Esse seminário não somente formava teólogos, mas pastores, líderes. E ele é quem fazia o crivo. Ele que fazia a seleção de quem poderia estudar e quem não poderia estudar. E ele declara nesse livro, um livretinho assim, poucas páginas, que a missão dele, olha como isso é impactante. A missão dele era desestimular os não vocacionados. E ele diz que fazia isso com muito pesar no coração. Mas quando ele lembrava do benefício que ele estava trazendo para as igrejas, ele se renovava. É algo totalmente contrário, antagônico ao que nós vivemos hoje. Hoje o pastor só falta ir lá na nave da igreja, pegar o camarada pela gravata e diz: quer ser pastor? Eu vi uma vez, num congresso de missões, um líder evangélico pegar uma vasilha, uma espécie de spray com azeite, com óleo, e disse assim: quem quer ser obreiro me procure no final que eu vou ungir. Mas quando eu me deparo com a experiência de Spurgeon, eu fico bastante pensativo. E uma das experiências que ele teve foi encontrar um jovem que disse que não tinha dado certo em muitas coisas e por isso achava que tinha vocação ministerial. Segundo esse jovem, no entendimento dele, ele não tinha dado certo na advocacia,
na imobiliária, ele não tinha dado certo no comércio, porque Deus queria ele no ministério. Spurgeon disse, negativo. Deus precisa dos melhores. Se você fosse de fato vocacionado, aonde você chegou, você daria certo, você seria o melhor, você faria o melhor. Deus não quer o restolho, Deus quer o melhor no seu ministério, você está reprovado.